Se você tem um pai ou uma mãe idoso, essa conversa é para você. E eu peço apenas alguns minutos da sua atenção, porque as informações que vou compartilhar hoje podem ajudar você a reconhecer sinais importantes antes que uma emergência aconteça. Existe uma frase que me parte o coração como médico. Doutor, se eu soubesse disso antes. Escuto isso de filhos e filhas que amavam profundamente seus pais, que estavam presentes, que cuidavam, que se preocupavam, mas que não reconheceram sinais importantes a tempo. E não porque faltava amor, não porque faltava dedicação, mas porque ninguém havia ensinado o que observar. Por isso eu quero começar com uma pergunta. Se amanhã seu pai ou sua mãe apresentasse um sinal grave de emergência, você saberia reconhecer? Sou o Dr. Adil Júnior, médico geriatra. E existe uma outra frase que também escuto com frequência durante atendimentos. Doutor, eu achei que era normal da idade, mas muitas vezes não era. Era uma infecção grave, era uma desidratação avançada, era o início de um AVC. Era uma alteração importante que já vinha dando sinais dias antes. E é justamente sobre isso que quero conversar com você hoje. Porque muitas emergências não começam dentro de uma ambulância. Elas começam dias ou semanas antes, com sinais discretos, mudanças aparentemente pequenas, sintomas que passam despercebidos pela maioria das famílias. Quando esses sinais são ignorados, o preço pode ser alto. Internações, complicações, perda de autonomia, sofrimento para toda a família. Recentemente, atendi uma família que me marcou muito. A filha estava extremamente abalada. Ela me contou que a mãe, de 78 anos, começou a agir de forma diferente alguns dias antes. Estava mais quieta, mais sonolenta, sem vontade de comer. Às vezes parecia um pouco confusa, mas como já tinha uma certa idade, a família acreditou que aquilo fosse apenas cansaço ou algo normal do envelhecimento. Alguns dias depois, ela foi encontrada caída em casa. Quando chegou ao hospital, descobrimos que havia uma infecção importante, evoluindo há vários dias. Enquanto conversávamos, a filha me fez uma pergunta que nunca esqueci. Doutor, tinha algum sinal que mostrava que isso estava acontecendo? E a resposta foi sim. Havia sinais, vários deles. O problema não era a falta de amor, não era a falta de cuidado. Era a falta de informação. A família simplesmente não sabia que aquelas mudanças aparentemente pequenas poderiam indicar algo mais sério. E essa é uma situação muito mais comum do que as pessoas imaginam. Todos os dias vejo filhos dedicados, presentes e preocupados passando exatamente pela mesma situação. Pessoas que fariam qualquer coisa pelos seus pais, mas que nunca receberam orientação sobre quais sinais realmente merecem atenção. Talvez você já tenha passado por algo parecido. Seu pai ficou mais confuso do que o normal. Sua mãe começou a esquecer coisas importantes de forma repentina. Perdeu o apetite, ficou mais sonolenta, mais fraca, mais quieta, ou sofreu uma queda que parecia sem importância. E então surge a dúvida: isso é apenas envelhecimento? Ou é um sinal de alerta? E o problema é que muitos desses sinais são confundidos com coisas da idade, quando, na verdade, exige atenção rápida. A verdade é que a maioria dos filhos não sabe responder essa pergunta, e não é culpa deles. Ninguém nos prepara para acompanhar o envelhecimento dos nossos pais. Ninguém ensina quais sinais exigem atenção imediata. Ninguém explica quando devemos agir rapidamente. Ao longo da minha experiência como geriatra, percebi que muitas situações poderiam ter sido identificadas mais cedo se a família tivesse acesso às informações certas. E foi exatamente por isso que decidi criar um material simples, objetivo e extremamente prático. Um guia que reúne os principais sinais de alerta que todo filho deveria conhecer. Neste e-book, você aprenderá quais sintomas nunca devem ser ignorados, como diferenciar alterações esperadas do envelhecimento de situações que exigem atenção médica, quando procurar ajuda imediatamente, como agir diante das urgências mais comuns na terceira idade, o que informar ao médico ou ao SAMU em situações críticas. Tudo explicado em linguagem simples, sem termos complicados. Meu objetivo é que qualquer filho ou familiar consiga compreender e aplicar esse conhecimento. Infelizmente, eu não consigo acompanhar pessoalmente todas as famílias que precisam de orientação. E muitas vezes, a ajuda que faria diferença poderia ter sido dada semanas antes de uma emergência acontecer. Por isso, decidi reunir nesse material as orientações que considero mais importantes para qualquer familiar de uma pessoa idosa.
Este conteúdo não substitui uma consulta médica, mas pode ajudar você a reconhecer sinais importantes mais cedo e tomar decisões com mais segurança. Além do e-book principal, você também receberá gratuitamente checklist de sintomas de alerta, um guia rápido para consultar sempre que surgir alguma dúvida, guia de ligação para o SAMU, com orientações sobre exatamente quais informações devem ser fornecidas durante uma emergência, planilha de histórico de saúde do idoso para organizar medicamentos, doenças, alergias, exames e contatos importantes, guia de perguntas para consultas médicas, para que você nunca saia de uma consulta com dúvidas importantes sem resposta. Agora atenção, os primeiros 20 compradores receberão todos esses bônus gratuitamente. Depois que essas vagas forem preenchidas, os bônus serão retirados da oferta. Para esse material acessível ao maior número possível de famílias, decidi fazer uma condição especial de lançamento. O valor completo desse programa, considerando o e-book principal e todos os materiais complementares, é de R$ 497. Mas apenas hoje você poderá acessar todo o conteúdo por R$ 97. Essa condição promocional será encerrada às 11h59. Após esse prazo, o valor retorna para R$ 497. Se você deseja acessar este material pelo menor valor possível, recomendo que aproveite agora. Mas antes de tomar sua decisão, quero que você reflita sobre uma coisa. Existe uma frase que eu escuto frequentemente dos familiares depois que uma emergência acontece: se eu soubesse disso antes. E toda vez que escuto essa frase, penso a mesma coisa. A maioria dessas pessoas não precisava de mais amor pelos pais, não precisava de mais dedicação, precisava apenas de informação no momento certo. Você pode odiar essa decisão, muitas pessoas fazem isso, mas emergências não costumam avisar quando vão acontecer. E quando algo acontece, a maioria das famílias gostaria de ter recebido essas orientações antes, não depois. Se este material ajudar você a reconhecer um sinal importante mais cedo, ele já terá cumprido seu propósito, porque quando falamos da saúde dos nossos pais, existe uma verdade que todos aprendemos cedo ou tarde: tempo perdido não volta, e algumas decisões precisam ser tomadas antes da emergência acontecer. Clique no botão abaixo antes que seja tarde. Receba todos os bônus exclusivos para os primeiros compradores. Será um prazer ajudar você a cuidar melhor de quem cuidou de você a vida inteira. Nos vemos do outro lado.